o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto. O texto começa dizendo que quando Jesus soube da morte de João Batista, e ao citar João Batista, Jesus está fazendo referência a um banquete trágico que teve, o banquete do tirano Herodes, que resultou na morte do maior de todos os profetas de Israel, São João Batista. Um banquete de ostentação, de opulência, um banquete de injustiça e de maldade, para contrapor o banquete que vai vir em seguida, que é o banquete da igreja, o banquete dos seguidores de Jesus, o banquete dos pobres que estão atrás de Jesus, os doentes, e que também, por sua vez, é um milagre que é sinal do maior milagre que Jesus está para realizar, porque este milagre aqui é um milagre de multiplicação dos pães. Mas na quinta-feira santa, Jesus vai fazer um milagre de transformar-se em pão para ser o nosso alimento. Então este é uma espécie de milagre, amostra grátis, é o símbolo do grande milagre que vai ocorrer na quinta-feira santa. É claro que essa passagem é uma passagem eucarística. Vamos lá um pouquinho. E diz então que Jesus ficou profundamente abalado com a morte de João Batista e ele pensou em sair para um lugar deserto. Bom, não se engane, deserto na Sagrada Escritura não é precisamente um lugar onde tem areia, não tem água. Tanto é verdade que mais adiante você vai ver que existia relva no lugar. Na Bíblia, o termo deserto é o lugar onde o homem faz a experiência de Deus, o lugar do encontro com Deus. Bom, aí diz que Jesus teve uma grande surpresa. Ele pensava em aqui fala atravessar o mar de barco, mas na verdade é um lago, né? Um lago até pequeno, o lago de Genezaré. Mas quando ele vejam só, ele atravessou de barco, a multidão deu a volta no perímetro do lago e ele, quando desembarcou, encontrou uma multidão mais numerosa ainda. Aí Jesus Cristo se encheu de compaixão para com eles e exerceu um dos elementos da sua missão, que é a terapia, o curar. Então ele curou a multidão, diz o texto aqui. Uma função terapêutica que eu acredito que a Igreja Católica negligenciou essa parte. Nós vemos que os evangélicos fazem muito uso da função terapêutica dentro do culto. Nós não fazemos mais isso, né? Uma perda. Mas Jesus aqui exerceu a função terapêutica. Bom, vamos lá. E diz aqui que quando chegou no entardecer, os discípulos ficaram preocupados, porque ia chegar a noite, o pessoal estava com fome, como que eles iam voltar famintos para casa? Olha que eles já tinham seguido Jesus do outro lado de cá, a multidão estava enfraquecida. Então eles queriam que Jesus despedisse a multidão, mas Jesus diz assim: não vou despedir a multidão, vocês vão dar de comer a ele. Aqui eu gostaria de dizer para você que existe um ponto polêmico de interpretação do texto, porque existe hoje em dia, a gente sabe, muitos exegetas, teólogos, que fazem leitura sociológica da Bíblia, muito usada pela teologia da libertação, que ela tem o seu fundo de verdade, mas ela comete um grande pecado, porque ela esvazia o sobrenatural. Por quê? Eles transformam este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, não só os teólogos da libertação, mas teólogos liberais também, dentro do protestantismo, fazem a mesma coisa, dizendo que esse milagre não foi propriamente um milagre de transformação, foi o exercício da partilha. Então parece que eles fazem a interpretação que os discípulos ficaram encarregados de resolver o problema, fizeram uma grande coleta de quem tinha levado merenda e depois pegaram e distribuíram. Então foi o ensinamento da partilha. Bom, não deixa de ser verdade que é um ensinamento da partilha aqui no texto, mas esta interpretação esvazia o sobrenatural. Será que Jesus, que é o Deus que criou o céu e a terra, não tem poder para fazer milagre? E esse pessoal que faz essa leitura sociológica da Bíblia
cai ao cúmulo de, por exemplo, considerar a ressurreição de Jesus também não é uma coisa que aconteceu. Jesus Cristo morreu e acabou. A ressurreição é simbólica, é a memória do Cristo ressuscitado na comunidade. Está cheio de teólogo ateu aí, né? Teólogo ateu, uma contradição, que faz esse tipo de leitura. Pois é. Agora eu não descarto que há um grande ensinamento que Jesus Cristo de fato não veio aqui na Terra para resolver o problema que cabe a nós resolver. A falta de alimento, a fome no mundo não é causada pela falta de alimento, mas pela má distribuição de riquezas ou pelas políticas sociais erradas. Não é só o capitalismo que gera fome. O comunismo gerou mais fome do que o capitalismo, né? Porque a gente critica o capitalismo porque acumula riqueza. Mas onde tem socialismo, tem miséria e fome. Veja a Venezuela, veja a Argentina. Aqui no Brasil, vocês estão contentes que o governo aí deu bastante assistência social para todo mundo aí, com R$600? Tinha que fazê-lo, mas daqui a pouco vem a conta, né? E a conta chama-se impostos, né? Então daqui a pouco volta a CPMF, não tem outro jeito, né? Bom, o que eu ia querer dizer, que essa questão de resolver o problema da fome no mundo, não é Jesus que vai resolver, é nós, quando nós formos mais solidários, porque o mundo produz alimento suficiente, o que falta é distribuição, políticas corretas, isso aí cabe ao homem fazer. Então, de certa maneira, esse texto tem o ensinamento da partilha, mas não podemos esvaziar o poder de Jesus. Mas vamos continuar o texto, porque diz assim, os discípulos voltam dizendo, olha, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Aí desmente quem fez a leitura sociológica, por quê? Diz que só tem 5 pães e 2 peixes. Supor que o pessoal tinha levado a merenda, você pode supor qualquer coisa, mas o texto não diz isso. Você está inventando, né? Eu posso inventar qualquer coisa. Mas aqui diz o seguinte, por que 5 pães e 2 peixes? 5 é o número do livro da Torá, e para o povo de Israel, o verdadeiro alimento do povo era a Torá, a lei. E 2 peixes, porque 2 é a natureza de Jesus, Deus e homem verdadeiro. E por que peixe? Porque peixe, em grego, Ictis, em grego, é um acróstico, cada letrinha corresponde a um significado, e a tradução seria essa, né? Jesus, Filho de Deus Salvador. Por isso que Jesus Cristo é associado com o peixe. Vamos continuar. Desfeito então esse equívoco de interpretação do texto, que fala que Jesus não fez milagre algum, que se trata de um ensinamento sobre a partilha. Vamos lá. Aí Jesus Cristo fala, trazei-os aqui. Quando eles trazem, Jesus fala assim, manda a multidão sentar na grama. É importante a palavra sentar, porque no mundo antigo só sentava o homem livre, o escravo não sentava. Então o escravo comia de pé, o escravo estava servindo à mesa. Quando Jesus manda sentar na grama, ele está dando dignidade àquela multidão de pessoas livres. Bom, aí Jesus Cristo toma os pães e pronuncia a bênção, diz o texto, né? Já é prenúncio da quinta-feira santa, porque ele vai também pronunciar a bênção, só que lá será a bênção o meu corpo, aqui a bênção é da multiplicação. Não diz as palavras que ele usou, mas depois é o seguinte, foi dado o pão para os discípulos distribuírem. Essa prática é usual na nossa igreja, né? Por exemplo, ninguém pode fazer self-service da comunhão, não podemos pegar a comunhão, colocar para as pessoas comungarem, cada um tem que, eu dou a comunhão para os ministros dão a comunhão para o povo, porque a nossa igreja católica, toda ela é sacramental, é uma igreja de mediações, não é uma igreja de ligação direta, é uma ligação que aproveita da natureza, das pessoas, tudo para justamente faz, como a igreja é hierárquica. A hierárquica vamos continuar. Todos comeram e ficaram satisfeitos e sobraram, mandou recolher as sobras, deu 12 cestos cheios. Olha, se fosse a merenda, era pouca comida que estava sendo partilhada, não ia sobrar 12 cestos cheios, né? Claro que o número 12 também aqui é simbólico. 12 é as tribos de Israel, é uma totalidade que significa todo
todo o povo de Deus. Depois diz que assim que teve alguém que contou que lá havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você sabe por que não conta mulheres e crianças? Porque na sinagoga era assim. A mulher naquele tempo era que nem índio, né? Não tinha estatuto, ela não era emancipada. Mas tem uma outra razão. Para você começar, um rabino, ele ia fazer uma reunião na sinagoga na época antiga, pela tradição judaica, tinha que ter 6 pessoas, ele e mais 5, para poder 5 homens. Podia ter 1.000 mulheres que não contavam, mas aqui ele diz que tinha 1.000 vezes 5, né? 5.000 homens, mostrando aqui a fecundidade da igreja, entenderam? A todos em torno do Cristo. Bom, aí terminamos a reflexão, e se pudéssemos resumir o texto de hoje, o que nós poderíamos aprender com o texto de hoje? Aprender que, vamos dizer assim, o ensinamento, eu não descarto o ensinamento da partilha do texto, o uso do ensinamento da Bíblia, não estou falando mal dessa interpretação, eu estou dizendo que ela não dá todo o alcance, mas ela nos mostra que o nosso verdadeiro sustento é Jesus. O texto está dizendo que quem verdadeiramente nos sustenta é Jesus, que já é vamos dizer, cenas dos próximos capítulos, ele já está propondo o grande milagre eucarístico da Quinta-feira Santa. Então, 2 ensinamentos que eu acho que a gente vai aprender no texto, vamos lá, que seria a partilha, isso cabe a nós fazermos, a nossa tarefinha, sermos fraternos, solidários, e outro grande ensinamento, que o nosso verdadeiro sustento é Jesus Cristo, Ele que nos alimenta. Amém.